Meus amados, graça e paz. Fiquei um pouquinho emocionado ali, né, rapaz? Domingo é meu aniversário, né? A igreja está preparando um negócio lá e eu já ganhei meu presente aqui, porque, poxa vida, a fala do pastor Moisés tocou meu coração, né? A gente já estava quebrantado ali nos louvores e é sempre um prazer estar aqui. É a segunda vez que eu prego para a congregação, né? Foi para os homens, a pedido lá do pastor Paulo, agora o pastor Rafael também fez esse convite, né? Com a liberação do pastor Moisés. Eu trago um abraço também da pastora Fernanda, tá com as crianças daquele jeito, sabe como é que tá aí a virose, né? As crianças já tem bastante dias que não estão legais, estão com muita febre, e a pastora não pôde vir, irmãos, mas ela queria vir sim, tá? E eu estou bem ansioso para pregar a palavra. Eu confesso que eu fiz um TCD, né, um tempo com Deus, e pedi uma palavra dentro do tema base dessa quinta-feira, que é os princípios do reino, não é isso? E eu queria falar, trazer uma mensagem, subordinando essa mensagem a esse tema, submetendo a mensagem a esse tema, princípios do reino, tá? São muitos textos que eu gostaria de ler, mas eu escolhi um texto aqui muito especial para lermos, e ele está inserido em Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 13, é um texto que é bem conhecido da igreja, só que Deus falou muito forte ao meu coração. Eu tenho 2 tópicos apenas aqui, tá? Até para a gente andar de acordo, né, com o tempo, com o cronograma da igreja, e são tópicos que são bem breves, mas eu acredito que o Senhor vai falar ao seu coração, tá bom? Todos acharam? O que diz o texto aí? Diz assim, verso 13, Colossenses capítulo 1, verso 13, e ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção, a remissão dos pecados, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, amém? E esse texto aqui de Paulo aos Colossenses, você percebe ao ler, né, se debruçar nesse versículo, que o apóstolo Paulo, ele está se referindo a Jesus como o rei do reino de Deus. E para falar do princípio do reino, eu preciso entender quem estabelece esses valores, esses princípios, como monarca, né, desse reino. O verso de número 12, você vê a expressão Abba aí, né, Pai, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. E quando ele diz, e ele nos libertou do império, então essa libertação é atribuída ao Deus Pai, que nos transporta para o reino do Filho do seu amor. O verso de número 17, ele parafraseia a mente de Paulo de uma forma assim, dentro desse conceito de reino, né, de monarquia, que foi do agrado do Pai, o verso 16 ou 17, deixa eu ver, o 19, porque aprouve Deus que nele residisse toda a plenitude. Em outras traduções diz assim, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então a gente percebe que o Pai, ele na verdade decide dar toda a autoridade ao Filho. O texto bíblico também, que dá para corroborar com esse pressuposto,
ele está lá no texto da grande comissão, 28, 19, das narrativas mateanas ali, do Evangelho de São Mateus. Jesus ali olha e fala assim, olha, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. O Evangelho, ele tem uma repercussão planetária, porque a autoridade é universal de Jesus. Por isso que em Apocalipse capítulo 14, a gente vê ali 3 anjos espalhando o Evangelho a povos, tribos, línguas e nações, porque a audiência desse Evangelho, a repercussão, também precisa ser universal, porque Cristo morre por todo mundo. Além de ele morrer por todo ser humano, o Evangelho é para atingir toda a humanidade na conscientização global, de Mateus 24, 14 também, colaborando com o Apocalipse 14, do 6 ao 12. Você percebe que a autoridade dele não poderia ser numa proporção menor do que o alcance de sua morte e o alcance da sua mensagem, que ambos são universais. Então Cristo está sentado no trono do universo. Deus decide que toda a plenitude nele habitasse. Então o texto está claro, que Deus Pai nos liberta do império das trevas para o reino do Filho. Então o reino é dado ao Filho, existe um dono no reino. Então Cristo Jesus, o Deus Filho, esse cujo peito bate um coração humano, que preserva os furos e as marcas nas suas mãos, tamanha a identificação que ele tem conosco, e sua humildade. Filipenses 3,20 diz que ele é possuído de um corpo que é glorificado, mas é um corpo. Nós vamos conhecer Cristo e sua fisionomia, nós vamos ter contato fisicamente, pela base ali de Apocalipse 22, eu não lembro o texto, se é verso 11, se é verso 10, se eu não me engano, que diz que veremos a sua face. Então nós estamos lidando com um reino que ele é muito real. Ele é real como o ar que você respira, como a batida do seu coração. Esse reino, ele existe. Só que aqui está muito claro, em Colossenses capítulo de número 1, aqui existem 3 pontos chaves para a gente introduzir a mensagem. Primeiro, que o reino é do Filho, e ele chama Filho do amor, Filho do meu amor. Ele confia o reino, porque ele ama esse Filho, ele confia em Jesus Cristo. Ele dá toda essa autoridade. Eu disse, a autoridade dele é universal, porque é céu e terra. O Evangelho tem essa repercussão também planetária, global, porque a gente vê que ele tem o interesse de conscientizar o mundo de que ele está vindo, para que ninguém acuse e aponte o seu caráter. Paulo disse também aos Romanos, no capítulo 1, que todo ser humano será indesculpável naquele grande dia, ou inexcusável. Isso quer dizer que o ser humano não terá desculpas. Muitos vão perder a salvação por omissão, por negação, porque procrastina, ouve a mensagem, e alguns ainda não querem mais luz, porque tem medo, porque quanto mais luz, mais compromisso tem que ter. Então essa é a grande verdade, porque quem muito é dado, mais é cobrado. Então alguns dizem, eu prefiro preservar minha inocência nesse princípio, nesse conceito, porque senão eu vou ter que viver isso, né? Então eu sei que cada um tem uma medida de luz, cada um tem uma medida do Senhor, e na medida que nós vamos recebendo, nós precisamos obedecer. Então, a gente parte dessa ideia. O segundo ponto é que o Filho, diz aqui, né, o texto, que além de ser o reino do Filho, o Filho também, ele traz redenção e traz remissão. Então eu entendi que existe um reino, existe um monarca, e existe assim todo um mimo do Pai em cima desse monarca, que tem uma autoridade universal, céu e terra. Por isso o seu evangelho não está numa proporção menor, tem que ter uma repercussão para povos, tribos, línguas e nações. Essa a visão quádrupla, né, assim se eu posso dizer, digamos assim, do evangelho, que é repercutir toda a esfera planetária.
de conscientizá-los de que vem juízo por aí, e também justiça, e o juízo é uma bênção para a igreja, né? Infelizmente uma maldição para o pecador não salvo, que rejeita a graça de Deus. Então, para você ter uma ideia, que há muitas coisas para a gente entender, mas eu não podia deixar de falar do conflito entre o império e o reino, para depois falar dos princípios, porque eu sou arremessado de um império pelo Pai, para o reino que é do Filho do seu amor. Está aí, está claro. Então a gente percebe aqui, que esse conflito está aberto, o conflito frontal, entre o reino do Filho do seu amor, e o império das trevas. O texto diz que o reino tem dono. Ele fala que a autoridade dele é universal em Mateus 28, 19. Aqui no verso 18 e 19, declara que esse reino, o dono dele é Jesus, que é o reino do reino de Deus, porque nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então o que o próprio Deus, o Pai está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: eu transporto vocês do império das trevas, do entendimento entenebrecido, vocês que estão distantes da vida de Deus, eu transporto vocês, eu dou Espírito Santo, e agora vocês passam a se submeter a esse monarca. Então eu tiro vocês do império que eu me oponho. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, assim, pasme vocês, mas o próprio Deus é que declarou guerra contra esse império. Após Adão e Eva pecar, Deus disse assim: olha, eu porei inimizade entre tu e a tua descendência. Ele está falando da serpente, que é símbolo de Satanás naquele momento, e a sua descendência, e a mulher e seu descendente, porque não é no plural, ali aponta para o Messias. Eu vou pôr inimizade entre o meu filho, olha só a briga, gente, um que brame como leão, porque ele não é o leão, acho que isso é advérbio de comparação, eu não conheço muito de português, que a Bíblia diz que ele brame, né, ele ruge como leão, como porque ele não é, ele parece ou ele imita. Mas o texto diz que há uma inimizade declarada do Pai entre a mulher e o seu descendente, Cristo e a serpente. Então essa inimizade, ela é declarada pelo próprio Deus, Deus que abre uma guerra contra Satanás, e ele diz que quem vai pelejar nessa guerra é o descendente da mulher. Eu vou tentar explicar melhor para você. Esse conflito ele é estabelecido pelo próprio Deus, até para a igreja não se submeter a esse império, para que ela reaja no poder do dono desse reino, que é no nome de Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo de número 12, nós vamos ver aqui, como que eu posso dizer, se você ler o capítulo 12 com atenção de Apocalipse, que é o âmago, né, do livro do Apocalipse, você percebe aqui que toda a história desse conflito, ele está em miniatura, porque ele declara a guerra no céu, contra esse ser, que é um anjo criado. A partir do verso de número 4 ali em diante, até o 4 e o 5, você vê que agora o dragão agora aqui, dragão, e o verso 9 fala dragão, antiga serpente, se remetendo aqui no capítulo 12, verso 9, mostrando que a mesma figura que está lá no Éden, e que se torna inimigo de Deus, e do descendente da mulher, agora essa guerra é contra o nascimento de Jesus, porque o texto diz que o dragão quer devorar o filho quando nascer, no verso de número 4, capítulo 12. Então, nessa miniatura de Apocalipse 12, você percebe a fome incansável de devorar o descendente da mulher. Só que o texto diz aqui, no verso de número 5, que Deus arrebata para o seu trono esse filho quando nasce. É Cristo vencendo a cruz,
não é morto naquele período ali de Herodes, que tenta matar o menino. Mais uma vez ele perde a batalha, a serpente está perdendo, aqui como dragão e a chamada de antiga serpente no verso 9. Nessa declaração de guerra, você percebe que também no verso 12 do capítulo 12, se estende para a igreja essa guerra. Porque o texto diz que no verso 17, tirou-se o dragão, que é chamado também de antiga serpente no verso 9, contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência. Agora já não está aqui no singular, o descendente, está o restante da sua descendência. Por quê? Porque essa batalha, esse conflito estende-se para os fiéis, e não tem só impacto em Cristo agora, mas também um impacto da sua igreja. Então nesse reino, por que eu estou falando desse conflito aqui, do dragão e a serpente? A mulher grávida de Apocalipse capítulo 12, você percebe que é o símbolo da igreja, o mesmo símbolo que a mulher e o seu descendente tem lá em Apocalipse, capítulo de número 3, verso 15, que é a primeira promessa do Messias, né, como semente da mulher, ou descendente da mulher, que é uma guerra contra a serpente. Ele também tem um grupo, e sua descendência. Então há um choque, um confronto, e onde eu encaixo isso nos princípios desse? A partir dessa guerra, né, tendo em vista essa batalha entre o bem e o mal, a gente percebe que aparentemente o reino está em desvantagem. Isso assusta algumas pessoas. Por quê? Você vê a figura de uma mulher contra uma serpente. Mulher, o símbolo de fragilidade, igreja. A serpente na sua sagacidade, veneno contra uma mulher. Então parece muito desproporcional essa guerra. Aqui no capítulo 12, você vê agora a mulher grávida contra um dragão vermelho, com 7 cabeças, 7 diademas e 10 chifres, querendo devorar o filho. E agora ele persegue a descendência da mulher, o restante, que é remanescente no original grego. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então aqui está falando do povo de Deus, nós como povo de Deus. Somos perseguidos, essa guerra se estende até nós. E o verso de número 11 do capítulo 12, tem um enredo, né? Todo um enredo da história da perseguição. Você vê aqui 1260 dias de perseguição, fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? Dentro da visão historicista, né, de interpretação do texto apocalíptico, parece-me que está muito citando aqui a visão do período medieval, né, que são 1260 anos de guerra, 538 a 1798, para alguns teólogos historicistas parece que isso é muito claro, né, essa batalha. Então, Apocalipse capítulo 12 não só mostra o menino, Jesus, sendo perseguido, mas mostra a igreja sendo arrebatada para o deserto. O texto diz que a mulher ganha asas e Deus a sustenta durante 1260 dias, sustenta ela num período na história, isso já aconteceu. Agora, o texto diz que também no final dos tempos, porque no capítulo 3 você vê uma dobradiça na história, um desdobramento da história, porque aparecem as 2 bestas de Apocalipse, besta do mar, besta que emerge da terra. Você vê ali a trindade satânica, né, o falso profeta e as bestas, contra a trindade santa. E se estende agora para os fiéis que estão nesse período, porque João, ele consegue ver que a perseguição dura até a volta de Jesus. Essa inimizade, ela é implacável até o soar da trombeta. E tendo em vista essa inimizade desse conflito entre o descendente da mulher e a serpente, a inimizade do dragão e do cordeiro, qual relevância tem os princípios bíblicos, tendo em vista esse conflito? Primeiro, que nesse conflito, o princípio protege. O princípio do reino desse monarca de Colossenses capítulo 1, verso 3, que foi do agrado do Abba, que toda a plenitude nele habitasse, está claro aqui para nós, que esse princípio protege. Provérbios capítulo 30, verso 5, diz que toda a palavra é pura, e escudo é para os que confiam no Senhor.
Jeremias capítulo 1, verso 12 diz que o Senhor vela, protege a sua palavra. Então, para os que dependem da palavra, a palavra acaba se tornando um instrumento de proteção. Porque Deus protege o oráculo, Ele protege a palavra. E se eu estou na palavra, o que é que a Bíblia faz? Mostra que o princípio desse reino passa a me proteger, porque o princípio é protegido, a revelação é protegida. Em todo tempo na história o princípio é guardado, e os que se apegam ao princípio ganham essa proteção divina. Isso fica claro no Salmo 91, verso 4, que diz que a verdade, né, que é o princípio, princípio no grego, gente, princípio no original grego, ele tem uma ideia de verdade primeira. Ele tem uma ideia, na verdade, eu anotei aqui, princípio, aqui, é uma verdade fundamental, que serve de certeza no momento de juízo. Então, diante do juízo, o que me protege? A palavra. A revelação da palavra que eu tive. Pedro, no dia que viu as pessoas indagando sobre a identidade de Cristo, ele falou assim: eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, né? Cristo, tu és o enviado. Você é o cumprimento das profecias. Você é o verbo encarnado, né? Você habita agora no nosso meio. É como se a palavra ganhasse forma e a profecia agora tem perna, tem coração que bate. Eu creio que você é o Cristo, Filho de Deus. Ele falou assim: ó, o Pai não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então, a partir dessa revelação, as portas do inferno não prevalecerão contra você. O reino de Deus não foi estabelecido sobre Pedro, mas sobre a revelação que Pedro teve da identidade de Jesus. Então, todos que carregam essa mesma revelação e aceita Cristo como cumprimento das profecias, a promessa é: as portas do inferno não prevalecerão. Então, os papas, os padres tiveram uma interpretação equivocada desse texto, né? Como se a igreja fosse estabelecida em Pedro, né? A rocha ali, a base e o fundamento da igreja está na revelação que Pedro teve, e não em Pedro, porque não pode estabelecer o reino em homens, mas na visão que o Pai estava dando a Pedro em relação a Cristo e o seu messianato. Então, se eu tenho a mesma dimensão de Pedro, se eu creio que Cristo Jesus e a sua morte é suficiente para apagar os meus pecados e me dar vida eterna, e que Ele é o Cristo, que Ele é a semente da mulher, que Ele é o maravilhoso de Isaías capítulo 9, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade, se eu acredito que Ele é a Torá em pessoa, né, o verbo encarnado, eu tenho a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão, mostrando que a revelação é que protege. Então, o princípio, que é uma verdade primeira, que garante você em um conjunto de juízos, isso está claro, né, que o princípio protege. Escudo e broquel do Salmo 91, eu fui estudar, significa instrumento de defesa da antiguidade, tanto o escudo quanto o broquel. Então, se o salmista está dizendo que a verdade de Deus é escudo e é broquel, ele está dizendo assim: olha, tem coisas que a minha presença não vai garantir, mas o meu princípio garante. Porque Israel perdeu com a arca, porque quebrou a aliança com os princípios. Então, às vezes eu posso carregar a presença, mas ela aponta para o princípio. Eu sinto a presença de Deus porque Ele quer me levar à palavra, para que eu acho-me em obediência, para que Satanás não tenha argumento e nem demanda legal, porque o princípio é escudo e é broquel. Quando eu movo as escrituras através da minha vida, isso é sério, né? Isso é um escudo que me protege, porque em Apocalipse capítulo 12, teve a briga de Miguel e seus anjos, e Satanás, que é o dragão, e os seus anjos. Essa foi uma briga física, houve espada batendo no mundo espiritual. Tem que olhar isso sem a mente grega, senão você vai achar que é um monte de fumaça brigando. Isso é uma briga física, literal, no mundo de Deus. E a partir do momento que ele é expulso com seus demônios, Satanás não briga fisicamente com a igreja. Satanás briga com argumentos quando há pecado. Lembra de Jó? Ele foi lá questionar o caráter de Jó,
Deus mostrou que Jó não tinha legalidade, ele começou a acusar o caráter de Deus. Ele é assim infiel porque você faz isso para ele, porque você faz aquilo para ele. Satanás em todo tempo quer mostrar para os seus anjos, e os anjos também que não se rebelaram, com o argumento de que Deus é tirano, e que o eterno, ele joga sujo, e que seu reino não tem base na justiça. Ele não briga fisicamente mais com Cristo, porque ele sabe que perde, então ele quer tocar na base do trono de Deus, no caráter, na santidade de Deus. Você vê isso em Jó, é uma briga de governo, meu irmão. Isso fica bem claro que agora, a única coisa que nos protege do mundo dos demônios não é a arca, mas é o princípio do reino. Porque Satanás não vai te dar espadada, ele não vai, às vezes, quem já viu de noite, de madrugada aqui, de repente te sufocou um demônio? Quem teve essa experiência assim? Um toque físico? Isso, eu não sei porque não acontece mais comigo, mas quando eu era mais novo na fé, não que eu seja muito velho na fé, acontecia muito comigo. Aí depois parou, porque é Deus mostrando que a causa de eu não ser consumido é a misericórdia do Senhor, e para te ensinar o que é o mundo espiritual. Então, você vê que existe um ser de uma outra natureza, mas que possui uma estrutura física, tocando. Então, desde a sua queda, ele não vai brigar fisicamente com a igreja, ele vai brigar com argumentos, porque você percebe que existe uma promotoria no mundo espiritual. O santuário, que era um lugar de adoração desde a queda de Lúcifer, passou a ser um lugar de juízo, passou a ser um lugar de uma demanda dentro de uma visão forense, de advogado de defesa, de advogado de acusação. Inclusive a Bíblia diz que os irmãos são acusados por Satanás de dia e de noite, e Apocalipse mostra o fim desse acusador. Então essa visão jurídica da coisa do mundo espiritual vira uma chave para nós, que para toda proteção é um tipo de princípio, e para toda colheita é um tipo de semente, porque muitas das vezes não é a arca que protege, mas é o escudo, que a Bíblia diz que é um princípio. O princípio que é um escudo, perdão. A verdade é pura e escudo é para os que confiam no Senhor. A verdade é como broquel e é como um escudo, instrumento de defesa. Provérbios capítulo 26, versos número 2, diz que não há maldição sem causa. Assim como um pássaro voa ininterruptamente, não achando um lugar para pousar, ele tem que continuar voando, porque não tem uma brecha, não tem nada para que ele possa pousar. Aí o texto diz, assim a maldição sem causa, está mostrando a batalha entre o bem e o mal, a batalha espiritual, onde Satanás entra, onde tem a quebra do princípio, onde o escudo não está protegendo. Tem escudo para as finanças, sabia? Quando a igreja exerce um princípio de fidelidade nos dízimos e nas ofertas, tem gente desprotegido nessa área. Toma-lhe escudo hoje, seja fiel, porque pode ter certeza que a oração não vai te proteger nesse aspecto, porque para cada conquista e proteção, um tipo de princípio. Existe princípio para a igreja andar com poder, é a oração. O jejum não vai fazer o que a oração faz. Então, para cada área da vida, um tipo de princípio, em todos os aspectos humanos, na sua vida diária, na área sentimental, espiritual, na sua área emocional, ministerial, tudo há um princípio. Então, eu percebo aqui hoje, se você puder, e quem já está começando a receber, levanta a mão, porque eu vou liberar a primeira palavra. Toda causa de Satanás contra você, que ainda não enxergou o princípio na tua vida, Deus vai te dar luz suficiente para você proteger essa área, e toda tentativa de Satanás vai cair por terra hoje. Porque Deus não vai te deixar no escuro, Ele vai te mostrar qual tipo de princípio do reino que você precisa trabalhar. Então, quando a igreja obedece, ela é protegida. Na obediência, Satanás não tem argumento, as portas do inferno não prevalecem. Então hoje aqui, levanta a mão direita assim, pega esse escudo aí. Pastor, que escudo é esse? As verdades bíblicas que eu vou mover. Inclusive quando a Bíblia te chama de bendito, é aquele que move o bem, é aquele que move o arqué, é aquele que move o que está escrito, é aquele que move a palavra que ouviu, é aquele que obedece o que o altar liberou, é aquele que entendeu o princípio e pratica o que entendeu. Isso se torna uma blindagem contra
princípio, eu acho que isso aqui seria, irmãos, a maior proteção da Batista Viva hoje. Obediência total. Eu sei porque Satanás já brincou com a minha cara em áreas que eu estava com demanda legal, com abertura. E depois te traz o medo andar desprotegido. Já viu aquele ditado que cachorro que é mordido de cobra tem medo de linguiça? Eu sei que você já pecou e viu o estrago que isso fez. E você hoje fica desesperado. Sabe por que Israel fez mais de 600 leis? Porque eles quebraram tanto o decálogo, e por causa disso eles sofreram tanto na mão de outras nações, que essa cerca, que era uma cerca maior que os protegia, que era o princípio, eles tinham tanto medo de ferir esses princípios, que eles criaram várias cerquinhas em volta. Aí nasceu os fariseus, né? Colocaram um monte de coisa a mais no negócio, de tanto medo de pecar. Por quê? Cachorro que é mordido de linguiça, perdão. Como é que é mesmo? O indivíduo que é mordido de cobra, né? Não é isso? Tem medo até de linguiça. Cachorro que é mordido de cobra tem medo de linguiça. Vê lá uma salsicha no chão, sai correndo. É aquele que um dia estava desprotegido. Queridos, voltando aqui, Israel carrega a arca e vai para a batalha. E quando chega na batalha, Israel perde. E a arca era o símbolo da presença de Deus. É possível perder a guerra com a presença de Deus? É só ter demanda legal para Satanás, porque a presença não garante a proteção. A presença aponta para o princípio que é o escudo, e quando você vive, Deus pode dizer para Satanás: aí não, Satanás, tem visto o meu servo Jó? Não entra. Aí teve uma briga, ele acusou o caráter de Deus, ele teve uma expertise, ele falou: então tá bom, por minha permissão, toca na vida de um homem que não tem brecha, eu vou liberar. Então Satanás, para tocar na vida de um remanescente, de um homem que está consagrado, ele precisa da liberação de Deus, porque se todas as áreas, a Bíblia diz que Jó era íntegro. Sabe o que é íntegro? Fiel por inteiro. Então a gente não pode ficar fingindo que a Bíblia é um conto de fada. Não, a Bíblia é a proteção da igreja. Existe uma longanimidade nesse processo jurídico. Se você não conhece um princípio, Satanás quer te tocar, aí Jesus olha para ele e fala: nele não. Por quê? Porque eu tenho para pensar antes de viver. É igual uma pessoa que é acusada, ela tem um tempo para poder arrumar um advogado. O mundo espiritual, o santuário celestial hoje trabalha com essa visão de fórum. O caso do ser humano está sendo decidido. Há uma briga. Você acha que Jesus morreu na cruz e foi lá mostrar a mão furada para Deus e resolver o caso? Não, ele está intercedendo por nós, segundo a carta de Paulo aos Hebreus, ou a carta anônima, que uns falam que é Paulo, outros não. Então Jesus não terminou o seu trabalho, ele está intercedendo pela a igreja. Então, princípio, querido, ele tem a ver, bem rápido para terminar. Segundo tópico aqui, o princípio ele tem a ver com proteção, mas o princípio também tem a ver com o pão de cada dia. Porque o princípio ele mostra o dever de casa diário, mas também ele mostra o finalmente. Porque quando você olha para a palavra de Deus, no Salmo 139 diz que o princípio é lâmpada para os pés, e ele é luz para o caminho. Por quê? Quando ele compara o princípio de Deus, a Torá, o oráculo, com lâmpada para os pés e luz para o caminho, o mundo antigo não tinha essa iluminação como nós temos hoje, né, a base de energia elétrica. Inclusive, acho que tem menos de 1.500 anos que chegou no Brasil a energia elétrica. Você tem uma ideia? No Brasil. Que ele foi descoberto em quanto tempo? Tem mais tempo, né? 500 anos, mais ou menos? Não, né? Pastor? Por aí, né, pastor? A gente lê tanta Bíblia, até esqueceu das aulas lá de história na igreja. Mas, enfim, lâmpada para os pés, que o mundo antigo, eles carregavam igual aquelas virgens, era um potinho de cerâmica com azeite ou óleo, e aquilo só dava luz para os pés. Então, essa lâmpadazinha, ela não tinha alcance e foco para iluminar a estrada, ela só iluminava o próximo passo. Então, quando
ele diz que a Bíblia, o princípio é como lâmpada para os pés, é porque esse princípio, o salmista nessa comparação, ele está dizendo que aponta para valores que devem nos acompanhar a cada passo que nós vamos dando. Porque ele compara a Bíblia, o princípio de Deus, como lâmpada para os pés. Eles davam um passo, esticavam a mão, só tinha luz suficiente para dar o próximo e não cair num buraco e não se machucar. Então, quando ele está dizendo que o princípio é lâmpada para os pés, está sinalizando verdades que devem me acompanhar no passo a passo, no dia a dia. Salmos, doutrina, evangelhos, você vê parábolas, você vê uma instrução para o dia a dia. Então, o princípio do reino é para cada dia. Você entende isso como uma disciplina de amor, de um Deus que ama, para que eu tenha princípios como um pão diário, como o meu café da manhã. Eu escuto as verdades, eu ponho no meu coração e vou praticar lá fora, para que diariamente eu tenha esse escudo, essa proteção. É o pão de cada dia para o meu comportamento. São leituras da palavra, do princípio do reino, que vai me moldando, me equilibra de glória em glória, me baliza, me alinha por dentro. Essa é a conclusão que eu quero mostrar para vocês, porque os que foram transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, ele estabelece a Bíblia como princípios para o seu dia a dia, sabendo o quanto ele vai crescer, iluminando cada passo. Hoje tem princípio, o de hoje não serve para amanhã, eu acendo a lâmpada de novo amanhã, e vou indo, então, só que a Bíblia diz que também, para terminar agora, ela não é só luz não é lâmpada para os pés apenas, ela é luz para o caminho. E a luz para o caminho era um instrumento que projetava um foco de luz para toda a estrada, que eram tochas de madeira, embebedada no pinche. Você vê muitos soldados romanos, né, nos filmes, esses antigos. Por quê? Quando eles passavam aqui, eles pegavam uma dimensão muito grande ao seu redor, com medo de predador e de inimigo. Então, quando a Bíblia diz que ela é lâmpada para os pés, que ela tem porção para o dia a dia, mas que ela é também luz para o caminho, e Deus está dizendo, porque ela também é uma tocha que mostra o seu futuro, ela mostra a estrada inteira. Então, nesse momento, eu acredito que no resumo aqui dessa palavra, você precisa entender que o princípio do reino de Deus, em primeiro lugar, ele te protege. Segundo, ele te abastece diariamente. Em terceiro lugar, ele te dá uma proporção do seu destino, porque ele ilumina toda a estrada. E como que ele ilumina? Como uma tocha fornecendo luz de longa distância. Como que esse princípio te fornece? Aí a gente vê que essa chave, né? O mundo é entenebrecido do pecado. E quando você ergue a tocha, você consegue falar assim, não, eu estou vendo aonde o inimigo está. Eu percebo aonde ele está entrando. Eu estou vendo aqui, mas aqui tem tocha, aqui tem lamparina. Eu vejo, eu tenho pão para o meu passo a passo, para o meu dia a dia, mas eu também tenho tocha embebedada no azeite que ilumina a estrada. E eu sei onde eu quero chegar, onde Deus está me levando, aonde eu vou, estou determinado a chegar. Então a gente fecha dizendo que além da porção diária, do conselho diário, ele fornece luz para você ter um alcance a longa distância. Você pode se colocar de pé? Eu queria que você, nesse momento, olhasse para o altar e declarasse de todo o seu coração. Segura na sua mão direita agora um ato de fé. Na sua mão direita tem uma lâmpada. É só uma lamparina. Ela não te leva para muito longe. Ela protege você no dia a dia. Você se alimenta, você tem um escudo, você se protege como cristão nesse mundo entenebrecido. Mas na sua mão esquerda, levanta agora, e é te dado uma tocha que você não consegue, que você consegue ver uma projeção além do dia a dia, pastor Moisés. O pastor Moisés, quando ele acende a lamparina, ele está olhando aquilo que pode fazer o rebanho tropeçar durante o dia, no dia a dia, no cotidiano da igreja. Mas na mão esquerda, quando ele levanta a tocha, ele está dizendo assim, não, eu já estou vendo a cidade santa. Essa tocha me dá alcance para uma distância mais longa. Essa tocha já está me mostrando toda a rota pronta, eu sei onde a igreja vai estar.
Eu sei o que a igreja vai receber. São proporções proféticas que a igreja tem em Daniel e Apocalipse, que mostram um reino estabelecido, o dragão perdendo a vitória, um rio da água da vida, brilhante como um cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro, mostra uma projeção de novos céus e uma nova terra. Projeta para nós, porque a gente consegue ver que veremos a face do Senhor. Então, pastor, por que eu tenho que olhar, ver, e eu preciso carregar a lamparina, mas eu também preciso carregar a tocha, porque a lamparina às vezes te mostra o problema de hoje e você se desanima. Você consegue enxergar o que está um palmo na sua frente, mas a tocha te mostra o seu futuro, o futuro que será inabalável, aponta para o incorruptível, aponta para o inatacável, aponta para aquilo que é eterno, aponta para o perene, aponta para o sempiterno, aponta para o que não acaba, aponta, porque é por isso que Paulo falou: não desanimemos, não desanimemos, vamos buscar o que é do alto, vamos buscar aquilo que não é passageiro, vamos buscar o que é atemporal. Então, em nome de Jesus, querido, eu quero que você nesse momento abaixe a mão direita agora, abaixe a lamparina. Sabe por quê? Você está vendo muito problema. Levanta a tocha, levanta a mão esquerda, vamos adorar o Senhor. Levanta a tocha, levanta a tocha agora, olha para a cidade, vai. É chamada de ditosa cidade.